Então, bora lá? Bora para mais uma ação do mercado financeiro. E hoje eu vou falar sobre uma ação que entrou há pouco tempo na bolsa, em 2020, que é a PETS 3, tá? Vamos analisar os dados aí e vamos ver como é que está a movimentação dessa ação. Lembrando que o Ibovespa já tem semanas, meses, para falar a verdade, que está completamente sem direção. Está bem complicado até de montar uma análise em cima do Ibovespa, tá? Mas as ações andam de movimento, em movimentos diferentes, até porque são empresas diferentes, tá? A grande maioria das empresas estão fracas, estão caindo, estão muito fracas, tá? Mas temos também ações que estão fazendo, renovando o topo histórico, ação forte, empresa forte, renovando o topo histórico, tá? Então é importante analisar o preço, porque essas ações que estão em tendência de alta, que eu falo nos vídeos aí, são essas ações que a gente tem que procurar pontos de entrada, tá? Dentro da tendência de queda, aí, pessoal, ao longo do tempo o preço só vai cair, 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 ok? Então, vamos falar aqui da nossa PETS 3, tá? PETS 3. Pessoal, vamos analisar aqui no início, quando ela entrou aqui no mercado em 2020, tá? Ela entrou num período aqui em 2020 e ela faz o primeiro movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o movimento de zigue-zague ascendente. É o movimento de pivô de alta. Isso coloca ela em tendência de alta. E aí temos o quê? Movimento de alta. Toda vez que ela corrige a pernada de baixa e sobe. Corrige a pernada de baixa, sobe, corrige, sobe, sempre fazendo topos mais altos e fundos mais altos. Mas veja, o importante é entender o que ela vai fazer sempre no próximo passo, tá? E o que que ela não pode fazer? O que que ela não deve fazer para perder a tendência de alta, para ela continuar tendo o preço se valorizando ao longo do tempo? Ela não pode perder o fundo. Esse fundo aqui, o último fundo. E olha o que que ela faz aqui, ó. Chega aqui em agosto de 2021, ela dá uma pancada e vem para cá, ó. E aí, ó, quebra o padrão de tendência de alta. Eu tenho até uma linha de tendência de alta que guiava esses preços aqui, ó. Deixa eu até tirar aqui, ó. Guiava o preço. E ela perdeu. E ela fez um movimento forte para baixo. Ela faz isso aqui, ó. E aí, pessoal, ela no mínimo, ela fica ou fica lateral, ou ela entra numa tendência de baixa, que foi o que aconteceu, fazendo pivô. E ela entra em tendência de baixa quando faz o pivô de baixa. E ela fez, ok? Ela fez o pivô de baixa. E a partir daqui eu vou projetar alvos para baixo. Lembrando, uma coisa que é importantíssimo você saber. Eu tenho uma tendência de baixa de longo prazo aqui. E dentro da tendência de longo prazo, eu tenho movimentos de quando eu tenho um movimento de queda, eu tenho movimentos menores de queda aqui dentro, tá? Eu vou até botar aqui em vermelho aqui. Eu tenho esses movimentos de queda. E eu tenho movimentos de subida aqui, ó. É assim que funciona o mercado. Então, tá vendo esse movimento que ela faz aqui? Peraí. Esse movimento que ela faz aqui de queda, eu vou botar ele como vermelho. Esse movimento vermelho aqui equivale a esse movimento vermelho, porque ele está dentro deste movimento aqui, ó, que é o movimento azul. Então, eu venho aqui e coloco o movimento azul, certo? Então, ele faz o pivô de baixa e faz a primeira pernada de baixa. Tanto é que, se eu fizer uma projeção de expansão de Fibonacci, ele pode ir para 3 níveis de Fibonacci. Tá? Ele pode reagir no primeiro, pode reagir no segundo, ou pode reagir no terceiro nível de expansão de Fibonacci para baixo. Então, eu vou fazer a expansão aqui, ó, de Fibonacci, ó, desse nível, e ele bate lá, ó. Tá aqui, ó. Ele bateu aqui, ó. Na primeira expansão, que também era o fundo aqui, ó. O fundo dela que entrou no mercado. E essa expansão fez com que ela subisse aqui, tá? E veja que esse movimento é diferente. Tá vendo que ele aqui ele formou um canalzinho, ó, de queda, ó.
um canalzinho de queda, e ele sai desse canal. Então, eu tenho um movimento de impulsão para baixo, de longo prazo, correção, e depois ele cai e perde o fundo. Então, nós temos zigue-zague descendente para tudo quanto é lado aqui, ok? Então, não tem como comprar essa ação. Pelo menos para mim, tá? Eu analiso assim. E a partir daí, esse movimento mais forte de baixa, essa correção aqui, que volta para uma região importante de retração, que eu vou mostrar, tá? Eu vou fazer uma expansão desse movimento para baixo, ok? Esse movimento para baixo é que vai me dar os possíveis alvos da PETS 3. Então, eu vou fazer a expansão de Fibonacci, tá? Então, eu vou pegar aqui de ponta a ponta. Existem duas maneiras de traçar a expansão, tá? E aí meus alunos que sabem como é que funciona essas duas maneiras de traçar a expansão de Fibonacci, veja que quando eu faço isso, eu tenho aqui primeiro uma retração desse movimento aqui, ó. E tá vendo que eu tenho primeira, segunda e terceira retração, primeira, segunda e terceira. Quando ele vem fazer a retração, ele pode ir para uma dessas três e pode parar em uma dessas três e provavelmente voltar a cair. E ele foi fazendo, tentando subir, foi para a primeira, tentou cair, não, deu na segunda e teve uma barra importante, que foi essa aqui, e o mercado começou a cair, perdendo o fundo, tá? Então, desculpa, então, a partir daí, eu vou fazer as expansões de Fibonacci, tá? Então, olha o que acontece. Ele vai para a primeira aqui embaixo e já bateu agora na segunda. E ainda falta a terceira. Ele pode reagir na segunda e fechar o movimento de queda da PETS. Mas não temos nenhum sinal gráfico, que eu ainda tenho um movimento de queda forte essa semana aqui, uma queda de 11,5%. Tá? Tá perdendo um canal de baixa, veja, aqui outra coisa, veja o canal vermelho que eu tracei de queda. Então ele está dentro dessa trajetória descendente dentro de um canal vermelho. Aqui, aí ele vem para o fundo do canal, vem para o meio do canal e vem para o fundo, só que agora perde. O que acontece quando faz isso? Primeiro que o canal é a parte mais subjetiva. Então eu uso as extensões de Fibonacci, porque essa, para mim, ela é mais importante, e depois os canais. E esse canal pode ser duplicado, então eu pego e duplico esse canal para baixo. Eu duplico esse canal para baixo. E aí, onde está a terceira extensão de Fibonacci que ele pode ir? Ele pode ir, pessoal, para cá, ó, para a terceira expansão de Fibonacci, que está aqui mais ou menos na faixa de 3,87. Nesta zona. É uma zona, então ele pode flutuar nesta zona, tá? Então, a situação aqui da PETS 3 tá complicada, porque a tendência é forte de queda, ok? Tendência forte de queda, e não tem sinal de recuperação. Então, tá vendo que eu dupliquei o canal? Então, quer dizer que ele pode bater no fundo do canal, tá? E isso aqui, ó, teria sido aqui, na verdade, o meio do canal, ó. E ele está duplicando o canal e vindo para cá, para a terceira expansão, que é a parte, para mim, mais importante. E a gente só consegue comprar essa ação, pelo menos eu, que isso é uma ação, é uma empresa mais nova na bolsa, tal, porque se fosse uma empresa mais poderosa, que tem um histórico maior, tipo um Itaú da vida, um Banco do Brasil, uma Vale, eu poderia comprar nas extensões de Fibonacci para baixo, né? A terceira extensão, principalmente, em alguns momentos, eu faço minha compra de risco na terceira expansão de Fibonacci, tá? Mas não é qualquer empresa. Então, para esse tipo de empresa aqui, que a Pets tem um histórico muito pequeno, eu não faço isso. E o que eu vou precisar ver? O que eu preciso ver aqui é bater, se ela vier até aqui, tá? Se ela vier aqui, ela bater e iniciar um movimento de zigue-zague ascendente. Para a partir daí, eu começar a apostar numa possível recuperação da PETS 3. Tá? Então, para mim,
o alvo da PETS 3, caso ela continue caindo, tá? Porque ela já está numa zona importante, que é a segunda zona de Fibonacci, que cravou lá, ó, no 6,20, cravou lá essa semana, vir para a zona aqui dos 3,87, mais ou menos, tá? Zona, tá? É aí. É assim que eu faço essa análise. Então, PETS 3 está em forte tendência de baixa, como várias e várias empresas da Bolsa. Então, muito cuidado para comprar ações na Bolsa. Eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda, mas a análise gráfica, a análise técnica, ela funciona desta forma, tá? Então, não estou vendendo ilusão. Aqui, esse é um estudo que eu faço aí nos meus últimos 10, eu tenho 15 anos de bolsa, tá? E nos últimos 10 anos eu faço esse tipo de leitura do mercado, ok? Então, pessoal, é isso, tá? PETS 3 em forte tendência de baixa. E para quem está comprado, eu que estou fora dessa ação, eu não compraria mais. Eu aguardaria uma mudança de direção do preço para eu começar a acreditar num movimento de alta novamente. Porque comprar dentro de uma tendência de baixa, ela pode continuar caindo ainda durante muito tempo. Por isso que é aquele custo de oportunidade, porque neste momento eu tenho ações subindo. Então eu vou posicionar meu capital, se eu tiver uma parte em PETs, eu não vou aumentar a posição nesse momento. O que eu vou fazer é pegar outra parte, ao invés de colocar dentro da PETs e aumentar o meu prejuízo, eu vou colocar numa ação que está subindo. Por exemplo, a Vale, por exemplo, é uma ação que está em forte tendência de alta, ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like aí nesse vídeo aí e nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço!